Então, a gente agora vai começar, Paulo, a nossa satisfação ter hoje essa dupla, o Paulo Brito expondo, o professor Jorge sendo nosso convidado de honra para fazer as ponderações necessárias. E, sem mais delongas, porque já passamos 16 minutos, Paulo, a palavra é sua, o assunto será abordado por você e você está livre para começar. Ok. Então, vou apresentar. Temos aqui a Juliana, psicóloga de Campinas, de altíssimo nível, também nos prestigiando. Muito obrigado, Juliana. Gostaria de pedir que todo mundo agora fechasse os microfones, menos o professor Jorge, para não ter problema depois voltar. Deixa o seu aberto. Mas todos os outros fechem. Microfone aberto. Está todo mundo vendo aí? Sim, estamos vendo. Você pode começar. Posso começar? Ok. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao professor Fernando Gameleira por essa oportunidade e ao professor Jorge por estar presidindo essa conferência, essa conversa entre colegas sobre um tema, como disse Gameleira, um tema que não deixa de ser atual. O efeito da patologia vascular sobre a doença de Alzheimer. Isso é um assunto bastante discutido, mas a gente sabe até o momento de que existe uma expressão clínica que é aumentada à medida que a doença vascular está inserida, e aí a gente chama isso de demência mista. Mas alguns trabalhos também estão levantando a possibilidade de que essa doença vascular possa ter um efeito adicional no mecanismo fisiopatológico da síndrome demencial. Bom, então o termo demência mista, que é bastante utilizado, no nosso caso, da doença vascular, é quando tem a doença de Alzheimer, que nós não podemos vê-la por imagem, por exame de forma alguma, e temos a imagem que pode nos mostrar doença vascular. Então, a gente pode dizer que, diante de uma síndrome demencial, a pessoa tem uma demência mista. Embora isso tenha uma série de controvérsias, tanto do ponto de vista clínico, porque o prejuízo cognitivo nem sempre de uma síndrome que provavelmente poderá ser uma síndrome demencial mista, ela está inserida como demência. Ela pode ter apenas problemas cognitivos pontuais que poderão evoluir ou não. E é em cima disso que a gente precisa ter cuidado, porque a síndrome demencial causada pela doença de Alzheimer, ela tem uma série de espectros completamente diferentes. Por exemplo, então, vemos que doença cerebrovascular e doença de Alzheimer não é de hoje que se diz que existe alguma relação entre elas. Deixa eu pegar aqui o modelo. Onde é que está? Apresentação, tela, ponteiro aqui. Então, a gente sabe que, por exemplo, a doença vascular, onde tem a demência, a literatura diz que é de 10% a menos. No nosso material, ela está em torno de 10%. A doença de Alzheimer pura, ela é quase um pouco mais da metade. E a doença vascular, com doença de Alzheimer, ela chega a quase 50%. E Ellinger,
que é um neuropatologista austríaco, ele chega a colocar 48%. Nosso material é um pouco menos, 40 e poucos por cento. Mas, assim, é quase metade que existe uma influência, uma relevância da doença vascular na pessoa que já tem a patologia da doença de Alzheimer guardada lá dentro da sua cabeça. E a gente vê que existe um espectro, né? De um lado, a doença de Alzheimer pura, que é aquela que a gente, quando vai olhar na lâmina, não encontra nenhuma alteração, a não ser as alterações que são características da doença de Alzheimer como patologia, como doença, não como demência. Nós estamos falando de doença. Então, não existe outra coisa. E, do outro lado, temos a doença cerebral vascular pura, onde existe ausência de todos os marcadores existentes na doença de Alzheimer. E entre um e outro, existe uma série de alterações. Por exemplo, doença de Alzheimer com e sem fator de risco vascular. Doença de Alzheimer com e sem lesão vascular não parenquimatosa, que seria uma doença aterosclerótica, propriamente dita. E doença de Alzheimer com e sem lesão vascular parenquimatosa, que é quando existem as lesões de parênquima, tanto isquêmicos como hemorrágicos. Então, essas coisas, elas aparecem de maneira distintas, embora todos tenham a doença de Alzheimer que está guardada lá no cérebro da pessoa. E com relação à unidade neurovascular, que é uma das pontas da nossa conversa de hoje, se tem dado muita ênfase a isso. Será que nós estamos vivendo um período de uma endoteliopatia, né? Onde a microcirculação esteja prejudicada, por exemplo? Aqui nós temos um endotélio, nós temos a luz do vaso, temos aqui a musculatura que está em volta desse endotélio, macrófagos que podem fagocitar, espaço perivascular de Liston-Robin e fatores que podem interferir sobre esse processo, que são os fatores de riscos cardiovasculares que nós já conhecemos. As variantes genéticas, quando nós não temos, nós vamos mostrar isso, não temos nenhum fator de risco, mas a pessoa assim mesmo desenvolve uma doença vascular. E a idade, que é o que ninguém escapa. À medida que a gente vai envelhecendo, a doença vascular também vai se apresentando, assim como a doença de Alzheimer. E é mais um motivo para a gente ver que elas terminam juntas, né? Bom, quando isso acontece, então, que quebra-se a barreira hematocefálica, que tem hipóxia, começa a ter perda neuronal, que é uma das coisas que nós encontramos na doença de Alzheimer propriamente dita, é a perda de neurônio grande, uma rarefação neuronal. Encontra-se também, diante desse quadro de barreira hematocefálica alterada, pequenos infartos cerebrais, podem ser hemorrágicos. Essas hemorragias normalmente são pequenas, são sufusões hemorrágicas que podem acontecer, inclusive, na substância cinzenta, como nós já vimos. E existe também na substância branca, em maior quantidade, porque é mais visível lá. O processo de arteriosclerose, né? Os espaços perivasculares que estão dilatados, porque o vaso passa a exercer uma função de desidratação. A doença de substância branca, que geralmente acontece no perivascular, e uma angiopatia amiloide. É interessante ver que a angiopatia amiloide, geralmente, ela não tem nada a ver com doença vascular. Então, a angiopatia amiloide, a gente não vê a angiopatia amiloide nas patologias de pessoas que têm doença de Alzheimer. Que têm doença de Alzheimer. Então, pessoas com a doença de Alzheimer, ela tem uma tendência a ter maior quantidade de angiopatia amiloide. Essa angiopatia amiloide pode ficar dentro do lobo temporal, no hipocampo, e também pode ser encontrada em qualquer outro lugar do córtex cerebral e subcórtex. Enquanto que, na doença vascular mista, vamos dizer assim, que também tem a vascular e Alzheimer, essa quantidade de angiopatia amiloide, ela diminui drasticamente e aumenta a doença aterosclerótica. Então, essa é uma divisão que a gente vê do ponto de vista patológico com bem ênfase.
Eu quero falar, eu coloquei esse diapositivo que eu achei interessante para poder a gente prestar atenção numa coisa. Por exemplo, a doença cerebrovascular é uma doença que ela não é diagnosticada nas pessoas que são idosas. Então, as pessoas idosas, recebem diagnóstico quando elas têm um AVC. Então, a pessoa tem um acidente vascular encefálico, a partir daí, ela vai ter um déficit em relação à sua vida anterior, ela vai ter uma melhora e depois ela volta à sua vida com um nível inferior ao que ela era antes. E aí todos notam que a pessoa teve um problema. Mas quando a pessoa não tem um acidente vascular encefálico, e ela também tem a doença cerebrovascular que está se alterando, que está se modificando. Então, a pessoa pode ter alterações de humor, a pessoa pode ficar tanto mais apática, como a pessoa pode ficar mais irritada, a pessoa pode ter dificuldade de se locomover, a pessoa pode começar a andar com pequenos passos, a pessoa pode ter dificuldades na esfera cognitiva, do ponto de vista de memória recente, enfim, várias alterações podem ser encontradas e até aí elas não chamam atenção para diagnóstico. Sim, isso pode ser coisas normais, incluindo os acidentes vasculares pequenos que acontecem no córtex cerebral do hemisfério direito, que normalmente passam como silenciosos, mas eles existem. E isso fica como uma dor de cabeça, isso fica como um mal-estar, isso fica como uma dormência numa mão, mas eles vão acontecendo e isso vai minguando cada vez mais o cérebro de uma pessoa de idade. E aí ela passa a não ter condições de realizar as atividades instrumentais de vida diária como ela fazia antes. Depois ela passa a ter dificuldade na sua vida pessoal, né, de realizar a sua rotina de vida. E aí isso acontece geralmente, preste atenção nisso, em pós-cirurgias. Geralmente é cirurgias abdominais, cirurgias de fratura de colo de fêmur, isso é muito comum, faz uma fratura de colo de fêmur, e toda essa gama de sintomas que eu falei, que estão embutidos dentro da clínica, elas começam a aparecer, mas o olhar da pessoa é diretamente para a fratura do colo de fêmur, e deixa-se escapar o restante das outras coisas. E, além do mais, nas cirurgias de revascularização miocárdica, essas sim, elas têm problemas, porque quando a pessoa tem a patologia da doença de Alzheimer guardada, ela faz uma cirurgia dessa e se sai muito bem, e a cirurgia foi perfeita, mas a pessoa pode fazer uma hipoperfusão de lobo temporal. E essa hipoperfusão, no caso da pessoa ter também associado a isso a patologia da doença de Alzheimer, ela vai ter, após mais ou menos 3 meses de sair do quadro, um declínio progressivo da capacidade de memória, consequentemente ela pode entrar dentro da síndrome demencial tipo Alzheimer. Quando ela não tem isso, então ela vai ter dificuldades, essas dificuldades serão mantidas e vão acompanhar a pessoa durante o seu processo de envelhecimento gradualmente, sem que ela chegue a um quadro de demência. Nos casos em que a pessoa não tem doença de Alzheimer, ela faz uma cirurgia extracorpórea, e aí há um sofrimento cerebral, especialmente no hipocampo, e as células do CA1, que são as células mais ávidas pelo oxigênio, que são as células responsáveis pela nossa memória de espaço e de tempo, que são as células de lugar, elas são muito sofridas durante esse processo por causa do oxigênio. Na década de 80 foi realizado um trabalho na Escandinávia, onde se utilizava dihidroergocristina em fase aguda, associado a dexametasona nas pessoas que faziam esse processo. E mostrou-se que houve uma melhora no grupo que fez em relação ao grupo que não fez. Com relação ao restante, podemos mostrar, na doença dos pequenos vasos, quando está associada a uma arteriopatia hipertensiva, geralmente isso tem a ver com aterosclerose e arteriosclerose, de todos os tipos, hiperplásica, hialina, todos os tipos de arteriosclerose. E a gente vai ter como resultado os microbleeds profundos, os espaços perivasculares que vão ficar irrigados, que podem ser vistos em imagem, a hiperintensidade de sinal da substância branca que se altera, e os infartos lacunares, que podem acontecer geralmente em situações mais profundas, quando acontece em doença de Alzheimer associada, e mais em todo o encéfalo, quando é por doença vascular pura. Os infartos estratégicos, todos já conhecemos, e vai pegar lugares
específico, como, por exemplo, se pegar o tálamo à esquerda, a pessoa vai ter problemas, mas desde que tire lese as conexões do tálamo. Se um único núcleo talâmico for lesado, geralmente não tem grandes problemas, mas se ele pega várias conexões, mandando para vários núcleos, então isso vai ser mais gritante, essa clínica, e a pessoa vai denunciar mesmo. A doença dos pequenos vasos relacionadas à angiopatia amiloide é diferente da anterior, então tem os mesmos microbleeds, hemorragia intracerebral, siderose, hemorragia. Essa hemorragia subaracnoidea não é a que nós vemos normalmente na ruptura de um aneurisma. Essa acontece no sulco, que é a hemorragia subaracnoidea sulcal. Ela é bem localizada, ela é focal. Espaços perivasculares no nível semioval. Só que essas estruturas vasculares, elas são permeadas pela angiopatia amiloide, quer dizer, a doença amiloide, ela vai se impregnar nesses vasos e vai fazer um quadro vascular, diferente da outra, que é por aterosclerose ou arteriosclerose. As doenças dos grandes vasos, elas vão determinar hipoperfusão, como a gente já mencionou, por exemplo, você tem uma doença guardada, tem ateroma nos vasos importantes, e você faz uma baixa de pressão arterial importante. Por exemplo, idosos, 70% dos idosos utilizam drogas para pressão arterial. E 50% desses idosos fazem hipotensão arterial, de maior ou menor intensidade. E essa hipotensão arterial, numa pessoa idosa, que provavelmente tem doença reumatosa, ela pode fazer hipoperfusão e aí desenvolver um quadro que pode iniciar uma síndrome demencial com ou sem a doença de Alzheimer estar guardada, que nós não sabemos. A demência por múltiplos infartos, geralmente, ela é doença vascular pura. É difícil você ter demência por múltiplos infartos e você também encontrar a patologia da doença de Alzheimer associada. Geralmente não existe isso. E a demência mista é o que nós estamos conversando hoje, que seria a união desses dois, né, do vascular e da doença de Alzheimer. A parte clínica, estamos já bastante... comemoramos já com isso há muito tempo, as lesões que são corticais, fazem as síndromes corticais, afásicas, apráxicas, as crises epilépticas, e especialmente as afasias, né? São as mais visíveis. As lesões subcorticais, elas se caracterizam, por exemplo, nas corticais você pode pegar uma lesão de infarto múltiplos. Então, ela tem uma tendência a ser córtico subcortical e pegar uma lesão cortical e logo abaixo dela, antes de chegar na divisão entre a circulação periférica e a profunda do cérebro, nas fibras aciformes. E no caso das outras, das lesões subcorticais, elas estão abaixo das fibras aciformes, porque o gradiente de pressão lá é muito grande. Por isso, pessoas que não têm hipertensão arterial podem desenvolver uma doença arterial profunda, mesmo sendo portadora de uma dislipidemia ou uma doença vascular. Então, eles têm um quadro de lentidão, fica com uma capacidade lenta tanto de pensar como de se locomover, e a função executiva é alterada. Quero chamar a atenção aqui que função executiva ou disfunção executiva não correlaciona-se totalmente com o lobo pré-frontal. Ela está localizada especialmente na porção dorsolateral esquerda, onde é um dos pontos mais importantes do nosso córtex cerebral. E o córtex cerebral, o pré-frontal como um todo, tem outras funções no comportamento que não são destinadas especificamente a uma função executiva, embora a função executiva utilize também esse outro para ela fazer o que é necessário. Incontinência urinária, sinais parkinsonianos e alteração de marcha. Então, isso a gente vê geralmente nos quadros subcorticais, que acontece por doenças de pequenos vasos. A expressão típica da doença de Alzheimer é o distúrbio da conexão executiva, isso não há dúvida. Isso é o mais importante que aparece, são pessoas que deixam de fazer as coisas porque não têm mais habilidade para ter atenção, para planejar, para alternar e para executar com a mesma destreza que fazia antes.
Então, isso é visto e a pessoa fica como um velho, como aquele que não sabe mais fazer, que etc., que se aposentou, que agora só quer descansar. Na realidade, ele não sabe mais fazer o que fazia. Então, isso é um sinal importante e que normalmente não vem à tona como diagnóstico, mas sim como uma coisa normal de um envelhecimento. Bom, nesse outro caso, os circuitos podem ser lesados e aí pequenas lesões podem causar um problema grande. Nem sempre a gente precisa ter uma lesão muito grande para ter grandes disfunções em nível cortical. Um desses circuitos, se forem destruídos por uma isquemia, por uma lacuna, então nós teremos problemas nesse circuito que vão do córtex para o tálamo e que vão do tálamo para o córtex. Então, essa interação córtico-talâmica, tálamo-cortical, elas são circuitos, são redes neurais que têm comportamentos envolvidos e isso pode ser alterado por uma pequena infarto que desconecte o caminho central dessa via. Aqui eu trouxe para vocês verem que em 2008 eu estava conversando com o Rachinski e disse a ele que tinha um material desses que eu estou conversando com vocês, que eu vou mostrar agora alguma coisa, e Rachinski ficou olhando para mim como se não acreditasse, né? Você vê pela forma como ele olha, eu estou tentando fazer uma retórica aí, conversando para convencer, mas ele está assim meio desconfiado, e no final ele disse, se você tem isso mesmo, então publique. Foi a resposta dele. E aqui a gente estuda há 33 anos as demências e a cognição, e as pessoas que foram até o terminário, nós fomos até a patologia, ao microscópio, para ter o diagnóstico de certeza. E aí vocês estão vendo que praticamente metade é doença de Alzheimer. É isso que eu quero chamar a atenção. E é aqui dentro que está a doença vascular. Aqui você tem doença vascular, mas não tem Alzheimer. Então, eu estou falando aqui da doença de Alzheimer, incluindo a patologia vascular que está aqui dentro, que é como a gente fala hoje, doença de Alzheimer com patologia vascular associada. Bom, então, de 100 pessoas que eu escolhi, 49 pessoas, 49%, que têm doença de Alzheimer, o resto teria outras doenças demenciais. Então, nós vimos que o sexo feminino, ele ganha com 63% dos casos. A idade média das pessoas que foram admitidas é com 72 anos e o óbito com 79, ou seja, aqui tem uma vida média de 7 anos, que é mais ou menos o que se espera em uma pessoa que tem uma doença de Alzheimer. A menor idade de admissão foi de 59 e de 91 anos. E a menor e maior idade de óbito foi 65 e 93. E esse mesmo material, esses 49% com a doença de Alzheimer, a gente dividiu. Aquele que tinha lesão vascular não parenquimatosa, que seria, como eu disse a vocês, doença vascular propriamente dita, arteriosclerose, e 33% tinha lesão vascular pura, aquela que tem lesão no parênquima, lesão vascular parenquimatosa. Com relação entre quem tinha e quem não tinha aqui, a síntese do que houve aqui, 41% das pessoas têm lesão vascular. Então, isso é o que a gente pode dizer que das pessoas com doença de Alzheimer, 40% tem uma lesão vascular associada, quer seja ela de uma natureza ou de outra. Então, a gente viu que a arteriosclerose, ela na pessoa que tem a doença de Alzheimer, ela acontece nos vasos da base. Então, outra coisa que chama atenção, quando a gente vai ver imagem, prestar atenção nisso, de que a pessoa não tem lesões em substância branca, geralmente. Elas estão localizadas nos gânglios da base. E essa lesão seria em grau 1, seria uma coisa leve, doença vascular, 15%. Grau 2 seria moderado, 20%. E grau 3, você veja, 13%, ainda diminui. E grau 4, que seria a pessoa que está acentuada ou intensa doença vascular, não existe isso no que a gente viu em doença de Alzheimer. Mas na vascular, você vai ver o contrário, na vascular pura. Isso aqui é maioria e grau 3 é uma minoria. E o resto não existe. E não está somente
nos vasos da base, está em todo o encéfalo, incluindo o cerebelo, o tronco cerebral, etc. No outro grupo, nós vimos que 71% tinha problema isquêmico e 29% tinha hemorrágico. E aqui são as proporções de lugares no encéfalo aonde essas lesões foram encontradas. Eu vou mostrar alguns casos que eu escolhi para vocês, que são, assim, um pouco curiosos. Vamos dizer que eu estivesse, na época, vendo essa pessoa sem saber de nada do que eu ia encontrar nela. Como nós estamos, às vezes não, geralmente, né, diante de um paciente e a gente pensando uma coisa que, na realidade, não é o que a gente pensou. Então, esse paciente tem uma isquemia cerebral, não há dúvida nenhuma. Isso aqui foi, não é somente o que a gente está vendo, mas foi um laudo que foi dado como isquemia cerebral, nessa ressonância. Um homem de 74 anos, e há 15 anos ele tinha um problema de perseveração de palavras. E isso foi aumentando, ele passou a ficar com dificuldade de se expressar. Ele começava uma palavra e saía dizendo a mesma palavra por várias vezes. Isso aumentou, ele terminou num distúrbio de comportamento. E chama atenção é que ele não tinha fator de risco, ele não tinha hábitos como tabagismo e alcoolismo, e não tinha nenhum caso na família. Ele fez o Rachinski, eu fiz a escala de Rachinski para ele, que teve 2 pontos. Então, isso aqui me chamou a atenção de que ele estava dentro do contexto de doença degenerativa. Ele era destro e chegou para mim com 11 pontos de mini-exame. Ele tinha sinais extrapiramidais e uma labilidade emocional que está de acordo com doença vascular. Isso é mais comum em doença vascular, associado ou não. Delírio e agitação. Um Faseca de 3 e o eletro dele tinha uma bradirritmia e com desorganização do ritmo de base. Aí, quando a gente foi ver a patologia, algumas placas ateroscleróticas, em 74 anos, eu acho muito difícil não existir algumas placas, porque nas bifurcações é comum demais, aos 74 anos de idade. Mas o que chama atenção é que ele tinha uma angiopatia amiloide. E aqui você está vendo, isso aqui é um vaso que foi corado com vermelho Congo específico para amiloide. Isso aqui é uma placa amiloide, uma placa senil com amiloide no seu centro. E tinha numerosas placas senis de degeneração neurofibrilar, que aqui é o diagnóstico de doença de Alzheimer. Então, esse paciente, a gente não encontrou o infarto dele na patologia, nem na parte macroscópica e nem na parte microscópica. A substância negra dele estava despigmentada do lado esquerdo, o que batia com os sinais extrapiramidais que ele apresentou. Então, assim, eu jamais poderia ver, né, que essa pessoa que chega para você com uma alteração de uma isquemia cerebral, esse distúrbio da linguagem, depois faz uma isquemia, que a isquemia foi feita depois. Isso me deixou em dúvida se realmente ele tinha uma doença degenerativa ou não, mas ele não tinha nenhum fator de risco. E isso me deixou na dúvida sim ou não. 57% das pessoas do nosso trabalho, ela não tem fator de risco. 54% não tem lesão vascular não parenquimatosa. E 68% não tem lesão vascular parenquimatosa. Então, esse é um dos nossos casos. Vamos ver um outro. Esse caso é uma síndrome de Fuan-Chabani-Marie com doença de Alzheimer. Estamos até pensando de publicar, porque aí eu procurei, se vocês souberem que existe algum caso publicado de Fuan-Chabani-Marie e ter doença de Alzheimer como diagnóstico, eu gostaria de saber que a gente não encontrou. Ele tinha 70 anos e era um mecânico, mas ele tinha triglicerídeo bem aumentado. E, assim, na dislipidemia, o triglicerídeo, para nós, ele é pior do que o colesterol, acredito que para todos, né? Mas assim, porque a gente viu as lesões vasculares causadas pelo triglicerídeo. A associação, às vezes, da dislipidemia do triglicerídeo com o colesterol, uma coisa ajuda a outra. Mas ele só tinha alteração de triglicerídeo, que é como a gente vê aqui e acolá.
Também era um tabagista e um alcoolista de finais de semana, trabalhava como mecânico. E começa com um quadro de amnésia e vai progressivamente se tornando uma pessoa incapaz, e o rachinski dele foi 2. Então, mais uma vez, aponta para uma pessoa que tem a doença degenerativa. Ele é destro, né? O mini-exame dele chegou para mim com 3 pontos. E aqui é o mini-exame do estado mental, que é um exame que eu fiz, é uma tese que eu fiz, comparando pessoas de baixa escolaridade. Então, ele apresenta a mesma coisa. Aos 75 anos, ele foi pouco a pouco deixando de falar, né, e de deglutir a saliva, mas ele deglutia a comida de forma passiva. Aqui tem uma foto mostrando ele com a saliva na boca, sem saber colocar para fora. E era sua esposa quem fazia essa higiene constantemente. Na imagem, vocês veem que tem um Fasecas 3 com dilatação ventricular, uma atrofia pequena, que está sendo compensada ex-vácuo, e você vê no diagnóstico aqui uma atrofia, o lobo frontal você está vendo que está bem atrofiado, né? E aqui você está vendo que o opérculo frontal está atrofiado, tem uma baixa aqui, e é onde caracterizou o problema. Então, houve um estado crivoso nos gânglios da base, um infarto hemorrágico no córtex parietal direito, mas isso aí é na substância cinzenta mesmo. Angiopatia amiloide no córtex frontal e temporal, a perda neuronal e numerosas placas senis e degeneração neurofibrilar em todo lugar que é para ter. Ou seja, um quadro de doença de Alzheimer que chega com triglicerídeos aumentados, quer dizer, com fator de risco, evoluiu com convulsões, não tinha nenhum caso na família, é uma pessoa que trabalhava, né? E final de semana bebia, fumava diariamente e desenvolveu uma síndrome afásico-apraxo-agnósica e, por fim, o que estava causando isso era a doença de Alzheimer. Aqui é um vaso com amiloide. Esse caso é mais simples, é assim, somente para mostrar pessoas que tinham hábitos de vida e tinham doença de Alzheimer pura. Então, uma pessoa com 62 anos e negava fator de risco e caso na família, mas fumava uma média de 30 cigarros por dia, a vida inteira. O fumante chamado fumante pesado mesmo, fumante inveterado, e começa com um quadro de esquecimento e se perdendo, dificuldade de organizar o dinheiro do dia a dia da casa, das finanças, perdeu parte da sua iniciativa, deixou de fazer as coisas que gostava, chegou a desconhecer familiares, e isso foi cada vez piorando, a ponto dela não saber mais como andar. Então, ela queria andar por cima da cama, ela queria andar se roçando na parede, como se a parede fosse um guia, enfim. E essa senhora termina sua vida. Rachinski foi e o diagnóstico foi, mais uma vez, doença de Alzheimer. Então, não tem nenhuma relação de hábitos de vida, né, de fumar ou beber, a pessoa ter doença de Alzheimer, pode ter doença de Alzheimer, e isso aqui pode estar associado ou não. Não existe uma associação assim, conhecida sobre isso. Aqui é um fator de risco sem patologia vascular e doença de Alzheimer pura, que é uma pessoa que também tem triglicerídeos aumentados, com hipertensão arterial, mas tem um parente que morreu demente, e ela tem 40 anos de distúrbio de comportamento. Porque eu não posso passar para vocês aqui a história. Cada um quadro desse tem uma história enorme de coisas contando. Você veja, uma pessoa que tem 40 anos de distúrbio de comportamento. E ela chega para a gente, desenvolve distúrbio de humor, depressão flutuante, transtorno de ansiedade, enfim. Tinha 13 de mini-exame quando chegou, mas tinha um Rachinski de 3. Só que o Shelters dela era 1 e o Fasecas dela era 1. Ou seja, ela não tinha uma alteração de memória de hipocampo tão importante assim, um pouco acima dos 60 anos. E aí, quando a gente faz o estudo, observa-se que ela tem as características todas para a doença de Alzheimer. E não existe nenhuma alteração vascular nessa pessoa. Veja como uma coisa é contraditória. Ela era hipertensa, ela tinha hipertriglicemia,
ela tinha evolução de longos anos de comportamento, de estudo de comportamento, depois memória, depressão, alucinação, enfim. E essa pessoa não tinha doença vascular associada, apesar desse fator de risco. Então, às vezes, acontece assim, a pessoa tem fator de risco e não tem patologia vascular. E, às vezes, a pessoa não tem fator de risco e tem patologia vascular. Isso aqui, não. Aqui a gente termina, isso aqui não, eu queria mostrar. Isso aqui é um livro que eu escrevi em 2018 sobre desordens cognitivos e demência. E aí tem um capítulo só dedicado à doença vascular cerebral. Como também tem outro para doença de Alzheimer, enfim, para vários tipos de demência distintas. Mas eu queria mostrar a vocês isso aqui, para a gente terminar. Que é uma pessoa com patologia vascular com a doença de Alzheimer mista. Então, é isso aqui que eu quero chamar a atenção, que a gente não tem condições de dizer isso enquanto em vida. É a pessoa que tem tanto a doença de Alzheimer como ela tem a doença vascular. Então, eu chamo a atenção de que doença vascular é diferente de patologia vascular. É uma maneira que eu tenho de me expressar. É como se diz assim, você tem uma patologia vascular, ou seja, você tem um infarto isquêmico. Então, isso é uma patologia vascular. Mas quando eu chamo doença vascular, é quando você tem como isso aqui, calcificação das artérias grandes como basilar, calcificação das artérias do diencéfalo, calcificação nos gânglios da base, calcificação em todas as artérias cerebrais. Então, nesses casos, onde a microcirculação é tão prejudicada quanto a macrocirculação, eu chamo isso de doença, eu não, o patologista chama isso de doença vascular. E, nesse caso, como ela também tinha todos os integrantes da doença de Alzheimer, este é um caso de doença mista, e não de demência mista. Aí você me diz assim, por que não é demência mista? Porque, em vida, a pessoa não tinha nada que pudesse dizer que ela tinha uma demência mista. Ela tinha um quadro de um distúrbio de comportamento, já tinha começado há muito tempo, ela terminou a sua vida com 69 anos, ela convulsionou, enfim, teve uma vida um pouco difícil, desenvolveu uma síndrome afásica praxo-agnósica, fez uma fratura de colo de fêmur durante uma das crises convulsivas, e na patologia a gente encontra tanto a doença de Alzheimer, como deveria ser, como existe a doença vascular totalmente disseminada, como a gente encontraria numa doença vascular pura. Então, nesse caso, ela passa a fazer um diagnóstico de doença mista, não de demência mista. Isso aqui não tem mais nada a ver. E é isso o que eu tinha para mostrar a vocês. Muito obrigado, Paulo. A sua aula foi realmente brilhante, mostrando uma casuística própria muito grande, junto com o pessoal da Neuropatologia de Recife. Acredito que o professor Bob esteja envolvido com você nesse mapa de cérebro. E eu gostaria, então, de ouvir o nosso presidente de honra, o doutor Jorge Elkadum, algumas considerações a respeito do que foi falado. Meu caro, está me ouvindo? Sim, professor. Paulo Brito, quero cumprimentá-lo e também ao doutor Fernando por ter me convidado. É uma honra muito grande, nós temos nos encontrado várias vezes em congresso, me lembro dos seus lançamentos de livros muito bons, e você toca num ponto importante na doença vascular cerebral e Alzheimer, quando nós começamos a ver, por exemplo, a angiopatia por depósito de material amiloide, ela é normalmente uma patologia do depósito amiloide nos vasos leptomeníngicos.
é uma das razões que, quando você tem hemorragia, e que é uma das causas mais frequentes da angiopatia amiloide, é a hemorragia, as hemorragias são lobares, em geral. No Brasil, a forma que nós temos seguido há mais de 20 anos, ou 30 anos, é a forma sem comprometimento de gânglio da base, excepcionalmente. Mas nas formas hereditárias, como a holandesa, a finlandesa, elas vêm mais precoce, a idade, às vezes, formas familiares hereditárias, de 45 anos de idade, com demência associada, e vários pontos de lesão no gânglio da base. Aqui no Brasil, nós temos seguido há anos vários casos, não temos um único caso de hemorragia de gânglio da base, que é a hemorragia mais frequente na hipertensão arterial. Então, por que eu estou fazendo esse elo? É que nós temos também na angiopatia amilóide, depósito de amilóide, muitas vezes comprometimento isquêmico só, como nós já tivemos alguns casos em que o paciente apresenta pela primeira vez uma hemorragia lobar, em geral pequena, excepcionalmente enorme, mas sempre com uma característica na neuroimagem, você vai ver aquele hematoma bem na superfície, na parte da dura ali, bem em contato, quer dizer, a meninge com a dura, o hematoma é bem superficial. Mas o que acontece? Muitas vezes você tem isquemia, quadro assaltitante, né, em que o paciente faz 2, 3 pontos hemorrágicos leves, não enormes, e faz infarto isquêmico por oclusão do depósito de material amilóide. Normalmente, a ruptura para a formação da hemorragia, porque aquele material amilóide ele deposita nas camadas da adventícia e da íntima, na camada média dos pequenos vasos das arteríolas, e aí ele faz o leakage, né? Mas o que é interessante é que na angiopatia do depósito amilóide, quando você faz a tomografia e principalmente a ressonância, você tem uma microangiopatia acentuada. E há muito interesse nessa microangiopatia em que ela seja já o depósito de material amilóide, na substância branca. Outro aspecto é o seguinte: a hipertensão arterial, como você pontuou muito bem, nós ficamos surpresos há anos atrás, no começo da ressonância, com um paciente hipertenso, gravíssimo, não conseguia baixar, controlar a pressão dele, e esse paciente tinha um déficit de memória progressivo. Nós fizemos, primeiro era a tomografia, depois com a ressonância, você via inúmeros infartos lacunares, e o exame neurológico dele, como você acentuou, não tinha nenhum sinal focal, só tinha déficit de memória e um pouco de alteração do comportamento. Então, esse aspecto que o senhor chamou muito bem a atenção, essa doença mista, ou ela por si só vascular, não patologia vascular, doença vascular cerebral, muitas vezes ela pode ficar sem muitos sinais, como sinais focais, imitando até, muitas vezes, o Alzheimer, né? A demência de Alzheimer, você normalmente vai ter, raramente, você não vai ter sinais focais, né? Uma hemiparesia, um quadro extrapiramidal exuberante, né? A não ser na progressão. Então, eu chamo a atenção também, que o senhor já comentou, que é os infartos estratégicos, né? Esses aí, por exemplo, um infarto talâmico, né? Um infarto na região do cingule, a região do hipocampo, né? Na isquemia vertebro-basilar, você fazendo a parte hipocampal com o lobo temporal, você pode ter também
alterações vasculares simplesmente sem ter Alzheimer. Mas é interessante, e aí eu queria te provocar, eu tenho por que o depósito de material amiloide ele é na parede do vaso. Ele não é na angiopatia cerebral amiloide, ele é na parede. E no Alzheimer você tem as placas senisa, os neurofibrilares, neurofilamentos, né, novelados e tudo, e você tem material amiloide. Parece que o esquema realmente das secretases e tudo é diferente no Alzheimer, né? Você tem uma alteração por depósito, por diferença de clivagem do material amiloide, né? E você tem algum comentário, assim, quando você vê um paciente com angiopatia amiloide e que também, antes ou depois do transcurso do aparecimento da lesão, ele evolui com uma característica de doença de Alzheimer. E, inclusive, na ressonância, você vai ver uma leucoencefalopatia, uma leucodesmielinização periventricular muito acentuada, que, aliás, antes, no começo, foi chamada leucoareose, né, porque era leuco do grego branco, e areiose é rarefação da substância branca, areias, né? Depois denominou-se leucodesmielinização periventricular, e depois microangiopatia. Eu gostaria desse comentário. Eu posso dizer que a sua conferência, o seu estudo sobre o que você mexe muito bem, com muita clareza e inteligência, e provoca também, de vez em quando, algumas dúvidas. Obrigado, professor. Eu assim, vou passar um caso. Um dos casos que eu tenho é de uma pessoa que evoluiu como doença de Alzheimer, um homem, e ele tinha uma amiloidose. E a amiloidose dele não era só cerebral, era no corpo inteiro. Então, ele tinha, por exemplo, uma nefroesclerose por amiloide. E ele era tratado há 15 anos de uma diabetes, que era uma diabetes assim, que nunca passou de uma diabetes leve. Então, ele tinha amiloidose no pâncreas, ele tinha amiloidose em vários órgãos, e amiloidose cerebral. Só que ele também tinha os marcadores da doença de Alzheimer. Então, o diagnóstico dele ficou como Alzheimer porque ele chegou a ficar totalmente dependente, totalmente sem autonomia, sem dependência, sem nada. Ele evoluiu e começou com um distúrbio de comportamento. Uma coisa que eu vi bastante nesses pacientes, que eu consegui confirmar com o nosso grupo, o diagnóstico, é de que distúrbio de comportamento, eles levam muitos anos. E a gente tem dificuldade de poder diagnosticar, porque distúrbio de comportamento no Brasil é muito difícil. Uma vez, Adams disse que o primeiro distúrbio de comportamento, o transtorno que uma pessoa pode apresentar, é quando ela faz algo errado e alguém chama a sua atenção, mostrando que está errado, ou mais de uma pessoa, e ela diz que não e continua fazendo como ela acha que é, mesmo que seja errado. Então, ele diz que isso é um transtorno de comportamento. Mas, no Brasil, se a gente achar que isso é um transtorno de comportamento, isso é praticamente o país inteiro. Porque é muito difícil a gente encontrar pessoas que pensem de outra maneira. A pessoa erra, mas ela continua achando que ela está certa e continua fazendo o erro. E os exemplos estão aí na televisão todas as horas. Por exemplo, nós estamos diante de um problema de doença mundial e nós temos um problema político em cima disso daí. E as nossas vidas estão em segundo plano. Então, voltando ao processo do amiloide, o que a gente vê, como o professor disse, é que o amiloide está localizado, ele faz uma impregnação dos vasos, tanto os vasos do hipocampo, como também os vasos do córtex.
E assim, e não é a mesma coisa. O amiloide do vaso, ele não é igual ao amiloide da placa senil. Porque, por exemplo, se a gente for olhar uma placa senil, ela pode ser uma placa imatura, ou que a gente ia chamar assim, uma placa verde, quer dizer, aquela placa que não tem maturidade. E uma placa pode ser madura quando ela tem o amiloide no seu centro. E ela pode se tornar uma placa neurítica, quando ela destrói o neurônio e os neuríticos, os pedaços do neurônio, fazem parte da sua periferia. Aí é o quadro baptista, que a gente chama, que seria a teoria baptista, que acha que é através da placa senil de onde começa a doença de Alzheimer. Diferente da teoria taoísta, que é a teoria que diz que seria pela proteína tau, que segue a metodologia de Braak e Braak, isocortical, começando no lobo temporal, especialmente na região do córtex entorrinal, que é mais importante do que o topo hipocampo, e aí vai se alastrando por todo o canto. Mas voltando para a placa, para o amiloide, é isso, como o senhor disse, eles não são bioquimicamente iguais, eles são diferentes. Os que estão na placa e os que estão formando as placas senis e os que estão nas paredes dos vasos. Como a gente viu nesse caso, né, de patologia, que a gente chegou a ver, que tinha o amiloide, o mesmo amiloide, a mesma coloração, a mesma organização, em outros lugares, em pâncreas, em rim, em vários lugares, além do cérebro. Então, parece que é uma doença outra, né? Assim, outro mecanismo, talvez, de doença, mas que pode fazer o quê? Seus sangramentos, no caso do cérebro, né? E os seus sangramentos vão gerar problemas. A diferença entre ele e a doença aterosclerótica é que eles estão mais vinculados à patologia de Alzheimer, enquanto a doença aterosclerótica geral está mais vinculada à patologia vascular pura. Paulo, eu gostaria de fazer um comentário que eu achei muito, muito válido quando você falou da importância da perfusão cerebral como um mecanismo fundamental. Isso parece que traz para a gente o conceito de insuficiência vascular cerebral, que é um conceito meio fora de moda, mas pelo que eu entendi, por exemplo, se você faz uma cirurgia dessa de grande porte e faz uma hipotensão prolongada, pelo que eu entendi, se eu estiver errado, você me corrija. Você pode fazer um sofrimento hipocampal, por exemplo, de córtex entorrinal, mesmo na ausência de um infarto nessas regiões. Quer dizer, você faz uma hipoperfusão que pega uma área cerebral que já está sofrendo e parece que é o gatilho para que ela desenvolva ainda mais essa lesão. Se estiver correto esse raciocínio, Paulo, vem para a gente o conceito do controle da hipertensão arterial sistêmica, que atualmente a gente deseja sempre uma pressão arterial muito bem controlada, abaixo de 12/8, por exemplo. Mas numa pessoa muito idosa, que já tem a patologia da doença de Alzheimer, esse, digamos assim, hipercontrole da hipertensão arterial deve ser evitado, quer dizer, ele pode fazer um sofrimento isquêmico na ausência de infarto a ponto de piorar a doença de Alzheimer, então a gente deveria tolerar níveis de pressão arterial um pouco mais alto, e eu queria também ouvir a opinião do professor Jorge Alcadum a esse respeito. Sim, isso, assim, os idosos devem ter pressão arterial mais alta. E, por exemplo, 12/8... O Paulo responde primeiro. 12/8 para o idoso é baixo, a não ser que ele não seja hipertenso. Mas se a pessoa for hipertensa, ele deve ter uma pressão especialmente sistólica mais alta, 14, 15/8, se puder. Mesmo que aí, no caso, se ele não tiver insuficiência aórtica. Mas eu espero que não, dependendo da idade e da patologia cardíaca. Mas essa sistólica dele deve estar mais alta. O que é que o cardiologista faz? Ele medica a pessoa para que a pessoa não faça um pico maior dessa sistólica e não faça um sangramento. Eu acho que esse é o cuidado que ele tem da pessoa usar um hipotensor. Mas aí acontece um problema seríssimo. 50% das pessoas que utilizam drogas para pressão arterial faz hipotensão. Isso está
na pessoa, na personalidade, nos conflitos emocionais, na história de vida, inclusive na droga, que o cardiologista sabe muito bem como utilizar. Então, eu acredito que os grandes problemas que nós temos, que vai, por exemplo, você tem uma pressão arterial que está abaixo do normal, a pessoa chega no seu consultório com a pressão baixa, então a pessoa diz assim, ele está tonto, ele tem tontura, ele está mais esquecido, quando ele está deitado, ele melhora, quando ele se levanta, ele fica pior. Então, existem coisas que estão ditas, né? A não ser que exista aquela taquicardia reflexa, que é uma outra coisa, que você não tem hipotensão, mas tem uma taquicardia reflexa, aí é outra coisa. Mas a hipotensão propriamente dita, o que vai levar a quedas, a fraturas. Aí entra esse problema de 50% das pessoas estarem assim. Então, eu acho melhor que o idoso tenha uma pressão arterial sistólica mais elevada, porque assim ele vai perfundir melhor toda a sua árvore vascular. Com relação ao que você disse do hipocampo, é corretíssimo. O hipocampo é um local que recebe sangue por 3 grandes artérias. Ele recebe da artéria cerebral posterior, da cerebral média e da coroideia anterior, que é ramo dela. Então, veja, são 3 vasos calibrosos pulsando dentro do hipocampo, jogando sangue ali. Então, você veja a importância da oxigenação que é esse lugar. Né? Então, se você tem uma hipótese, e ali, como já foi dito, está se formando angiopatia amiloide, está se formando doença arterial, porque a pessoa está envelhecendo. Aí o cara faz uma hipotensão, essa quantidade de sangue diminui. A porção anterior do hipocampo, ela é responsável, a porção mais anterior, se a gente dividir o hipocampo em 2 pedaços, uma parte anterior e uma posterior, de uma forma grosseira, a anterior é onde recebe as informações pela primeira vez, para depois que ela é mais ou menos amadurecida, ela ir para a parte posterior. E aí volta ao córtex para saber onde é que está a informação, para dizer se aquilo existe ou não existe. Então, o que acontece? O velho, ele não consegue mais aprender. Então, se você der uma coisa para ele que ele nunca viu, ele vai ter muita dificuldade de aprender, porque essa parte anterior dele está mais sofrida. E é justamente onde tem as células CA1, que são as células de memória, são as células de lugar, chamadas células de lugar. São ávidas por oxigênio. Então, por que é que pessoas com epilepsia têm problema de memória? Né? Quando tem epilepsia de lobo temporal. E, às vezes, tem até uma patologia associada, a pessoa nasceu, teve anóxia no parto, enfim, uma série de outras coisas, e a pessoa tem... Se você for estudar, do ponto de vista memória, pessoas que têm epilepsia de lobo temporal, você vai encontrar déficit de memória, especialmente por não ter capacidade de desenvolver memória por déficit nessas áreas do CA1, especialmente. Então, voltando ao que você disse, eu concordo com isso, acho que essa pressão deve estar um pouco acima do normal, não colocar de jeito nenhum, a não ser que a pessoa não seja hipertenso, e prestar muita atenção. Porque, assim, eu vejo que o cardiologista tem muita preocupação com o coração, mas ele precisa ver que não existe só o coração. Né? Além do coração, existe uma coisa que está acima dele, que é o cérebro, e que não pode ter uma pressão arterial que não perfunda. Porque à medida que a gente envelhece, lógico, vai havendo uma maior resistência, que é o processo natural da arteriosclerose, e isso vai precisar de sangue, tem que ter sangue, para poder perfundir. Agora, eu quero voltar a uma coisa que você não falou, mas eu queria dizer aqui, sobre a endoteliopatia. Quando a gente examina a patologia do vaso na microcirculação, a gente encontra, por exemplo, constricção de capilar focal, a gente encontra os depósitos do amiloide, a gente encontra alterações de substâncias outras de depósito, ou seja, isso na microcirculação. Independente de ser em doença de Alzheimer ou ser de vascular. Se for vascular, isso é mais grave ainda. A doença vascular pura, ela é muito agressiva. Enquanto na do Alzheimer, essa parte vascular é menos. E aí é quando eu chamo a atenção para a gente utilizar drogas como, por exemplo, galantamina, que tem uma boa ação nesse cinturão, nesse pericítio neuronal, porque ela tem 2 ações diferentes. E isso já foi dito há muito tempo,
desde o tempo da Suécia, onde Erik Jung, uma das pessoas que primeiro começou a estudar, chamada demência mista, que na época chamava muito demência mista, e ele mostrando que os efeitos da galantamina eram importantes em cima disso. E a gente chegou a participar de algumas reuniões sobre isso, mas eu não sei se isso ficou assim tão característico no Brasil, porque existem os interesses de outras indústrias farmacêuticas também dizendo que o seu também faz aquilo. Mas assim, o que eu conheço é de que a galantamina tem essa capacidade de melhorar essa perfusão em nível de microcirculação, em nível de pericito, né? É só confirmando assim, para a gente não deixar isso sem uma opção, né? Na aula de hoje, não falar em nenhum momento assim, uma esperança. Eu acho que essa é uma das esperanças, logicamente. A pressão arterial controlada tem que ter, né? Tem que ter, e ela não pode, a sistólica não pode estar baixa, de forma nenhuma, porque você vai desenvolvendo resistência vascular e é preciso que esse sangue chegue lá. Senão você começa a ter tontura, dor de cabeça e uma série de outras coisinhas que não era nada mais, nada menos do que uma perfusão que não está bem feita. E são aqueles fenômenos que eu falei no início, né? Eles existem como sintomas, mas eles não são ditos como diagnóstico, até que se chega a uma situação mais grave de um acidente vascular, etc, etc. Agora vamos ouvir o professor. Jorge, a palavra agora é sua. Professor Jorge, gostaríamos agora de ouvir a sua opinião. Alô, professor? Sim. Eu gostaria agora de ouvir a sua opinião a esse respeito. Perfeito. Pois não. Está me ouvindo? Sim, professor. Fernando? Sim, estamos ouvindo. Sim, estamos ouvindo. Perfeito. Eu acho, quando nós olhamos o aspecto da hipoperfusão, até clinicamente, descrito, por exemplo, por Kaplan, a chamada hipoperfusão ortostática posicional, pacientes idosos que têm uma patologia já de hipertensão arterial, tem alterações vasculares, quando eles ficam em pé, eles desenvolvem um quadro quase que vertebro-basilar. Deitam, eles melhoram, entendeu? Isso foi descrito por Kaplan, e eram pacientes com alterações muito grandes, vasculares, por exemplo, calcificação, como o Dr. Paulo Brito explicou, na basilar, que é muito comum, os acidentes vasculares cerebrais posteriores, vertebro-basilares, são mais relacionados com pacientes com hipertensão arterial de longa data e diabetes. Então, aí o que acontece é o seguinte: nessa hipotensão postural, o que sofre mais é o hipocampo. Outro aspecto também, nós podemos ver esse aspecto da hipotensão ortostática, postural, nos pacientes com endoarterectomia. O paciente está com um aspecto hemodinâmico, com hipoperfusão ou com alterações isquêmicas transitórias, e você faz uma endoarterectomia. Isso antigamente, agora diminuiu um pouco, porque faz muito o stent, né? Mas algumas vezes eu vi o paciente no pós-operatório de endoarterectomia, nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, em que ele faz uma síndrome de hipotensão muito grande, vagal pela endoarterectomia, e o que acontece? Faz uma hemiplegia, uma hemiparesia alternante, e você tem que fazer noradrenalina. Naquela época, você tem que fazer hipertensão, induzir hipertensão, e esses doentes estabilizam. Então, realmente, o doutor Paulo Brito, quando ele enfatiza o hipocampo, que é uma área de muita irrigação, muita susceptibilidade, por exemplo, na anóxia, então as células de Purkinje no cerebelo e as células do hipocampo são as que mais sofrem, né? Na encefalopatia hipóxico-isquêmica, você tem uma susceptibilidade neuronal bem grande. Outro aspecto aí que nós temos que ter, na minha época, chamava-se a decapitação da pressão arterial.
paciente é idoso, está com pressão alta, você induz os antihipertensivos, ele faz hipotensão e faz uma hipotensão difícil de melhorar. Ele fica muito sensível, o cérebro dele, com déficit de memória, o estado confusional transitório. Né? Isso aí que eu queria comentar. Não sei se tem mais alguma coisa que... mas eu acho que, doutor Paulo Brito, você aí em Pernambuco tem muita gente de origem holandesa, né? É interessante porque eu tinha uma família aqui, uma paciente minha, uma senhora, que ela estava desenvolvendo Alzheimer. Alzheimer. De repente, ela fez uma hemorragia do tipo amiloide, angiopatia por depósito amiloide, e uma única vez paciente que eu tive foi essa paciente que fez uma hemorragia no gânglio da base pequena, entendeu? E ela era olhos azuis, uma holandesa, origem holandesa fenomenal, entendeu? Eu não sei se você tem encontrado, nós não pudemos avançar mais na época, em termos de exames e tudo, né? Mas seria interessante você, nas suas patologias aí, se não vai encontrar algum descendente familiar, existe a forma holandesa, finlandesa, flamenga, são todas formas hereditárias com predisposição a hemorragias de lobos, mas elas variam para ter hemorragias também, no gânglio da base e no cerebelo. Então, isso é muito interessante para pesquisar. Outro aspecto, o que nós podemos falar? No paciente que tem angiopatia amiloide, mas ele não tem as hemorragias, ele tem microbleeds, mas inúmeros. Esses microsangramentos são de 2, 3 milímetros e ocupam normalmente toda parte assim, cortical, subcortical, da substância branca, né? São muito, ocasionalmente você vai ver isso. E qual seria a influência desses microbleeds em relação à demência vascular? Aliás, Paulo, doutor Paulo, desculpa, Não. saiu aí que houve alguma ligação. Tá? Eu estava discorrendo, vocês chegaram a me ouvir sobre o aspecto dos microbleeds? Sim, professor, sim. O que seria a importância deles quando são inúmeros, né? Porque você vê inúmeros quando eles são muitos. Em geral, para mim, esses pacientes assintomáticos ainda, que você fez a ressonância por alguma razão, muitos desses doentes depois apresentam hemorragia cerebral por depósito de material amiloide. E alguns evoluem também com um quadro sugestivo de demência de Alzheimer. Não sei a sua posição nisso. Sim, professor. É possível, porque a angiopatia amiloide, ela acompanha a patologia da doença de Alzheimer. É muito comum. Muito gostei de ouvir. Você pode ver até a microangiopatia, né, do doente com Alzheimer, né? Eles têm na ressonância uma microangiopatia enorme e, às vezes, depois eles evoluem com hemorragia, hematomas pequenos ou grandes, né? Nós temos essa experiência também. Fico muito satisfeito. Obrigado. Eu tinha certeza que essa reunião ia ser de grande valor e pela sua experiência, sua simplicidade, Paulo, de expor as coisas, muito importante. O bom médico, igual o doutor Fernando,
Gameleira e você são pessoas simples, mas que repercutem muito com conhecimento e interesse pelo doente. Obrigado. Obrigado, professor. Uma consideração realmente muito importante o senhor fez a esse respeito e agradeço também pelas palavras bondosas. Paulo, eu tenho um outro aspecto, eu estava procurando aqui um artigo, você que é um camarada que versa no inglês e no francês aí com muita facilidade, tem um artigo interessante que foi publicado na Enciclopédia Médico-Cirurgicale, que é o síndrome Maget do hemisfério menor, que são as síndromes maiores do hemisfério menor. E me parece que essas considerações que você fez de pequenas coisas que acontecem, que passam despercebidas, até como se fosse uma coisa psicológica, homeopática, etc., que são relativamente frequentes nessa situação. Você ter pequenas manifestações vasculares que não foram percebidas. Mas me chamou também a atenção, você mostrou um caso em que a tomografia não deixava dúvida que tinha uma lesão isquêmica. E você disse que durante a necrópsia não foi identificada lesão isquêmica naquele local. Aquilo era o quê? Era um espaço perivascular, aquela hipodensidade? Não, hipodensidade. Mas não era isquêmica? Era isquemia, foi dada como uma hipodensidade isquêmica, o laudo. Mas na necrópsia também? Não, necrópsia não tinha nada. E era o quê? Ao que correspondia, do ponto de vista patológico, aquela lesão na tomografia? Quando você vê na patologia, aí tem a macro. Então, na macro, você vai ver se tem alguma alteração. Substância branca, então o patologista olha e vê se a substância branca ela está igual, conforme. Se há uma diferença ou não, se há um infarto limítrofe, etc. Depois, ele vai ver isso na microscopia, se ele tiver alguma dúvida. E na microscopia vai aparecer. Por menor que seja o infarto, ele vai aparecer. E nesse caso, não apareceu. Mas é isso que eu fiquei na dúvida, aquela alteração que apareceu na tomografia correspondia ao quê, do ponto de vista histológico? Eu também fiquei, mas o fato é esse, não foi encontrado na patologia e apareceu na imagem, na ressonância. Eu não sei se isso foi algo transitório, não sei. Né? Pode ter sido um sofrimento e depois tenha se reorganizado, não sei lhe dizer. Eu sei que não tinha na patologia. Eu me preocupo com isso, Paulo, porque a gente vê muito no laudo de ressonância, às vezes até alterações muito irrisórias, que são de enxaqueca, por exemplo, e o pessoal enfatiza que pode corresponder a isquemia, desmineralização ou gliose. E pelo que você colocou aí, mesmo uma alteração grande daquela não tinha. Então, parece que há um certo mismatch entre o exame de imagem e o que realmente está acontecendo. O que a gente vê é o seguinte, se eu mostrar outras peças, você vai olhar que a ressonância, ela aumenta muito o problema. Quando a gente vai para a patologia, não é aquilo tudo que a gente vê. A imagem, por exemplo, se você olhar uma ressonância, uma tomografia, e for olhar, por exemplo, uma hipodensidade numa tomografia, é diferente de você olhar isso numa ressonância. A ressonância, ela tem uma sensibilidade muito maior. Enquanto quando você vai para a patologia, você não tem essa sensibilidade toda. Você vê aquilo bem menor do que a ressonância mostrou. Então, eu não sei explicar por que isso aconteceu, mas eu sei que aconteceu. Porque eu tenho a patologia e tenho essa imagem aí. Ela pode ter aumentado, né, assim. Até porque o paciente não desenvolveu nenhum déficit por causa daquela área. Ele já vinha há anos com problema de linguagem, com comportamento. Se teve alguma alteração, foi nada que foi chamar a atenção. E que deveria mostrar, porque pela zona deveria ter alguma coisa motora. E o que ele desenvolveu foi um quadro extrapiramidal, onde ele tinha dificuldades de locomoção, mas ele não tinha um quadro típico extrapiramidal bilateral. E a substância negra dele estava despigmentada naquele mesmo lado que ele teve o problema, no lado esquerdo. Ou seja, antes do cruzamento.
Então, isso bate, né, com o processo, mas não explica aquela possível hipodensidade que tinha ali. Eu achei isso um aspecto muito interessante, Paulo, e enfatizando a importância de a gente fazer necrópsia nos nossos pacientes. Doutor Jorge, o que é que o senhor acha a respeito desse possível descompasso entre a neuroimagem e a neuropatologia? Alô, professor? Alô? Comigo no... Sim, eu queria saber se o Qual a senhor sua tem visto pergunta? isso, a neuroimagem magnificada em mais uma alteração que na neuropatologia não se revela, como o Paulo mostrou naquele caso. Ô, Fernando, eu confesso que essa imagem eu não tinha visto. No começo eu não estava conseguindo ver. Depois que eu comecei a ver as imagens, entendeu? Quer me mostrar? Então. Tá desligado o teu microfone. Assim, era uma hipodensidade numa tomografia que parecia muito uma lesão isquêmica. Não, todo mundo, o Paulo mostrou uma tomografia de um paciente dele com Alzheimer que tinha uma hipodensidade profunda, que todo mundo diz que aquilo é um infarto isquêmico. E ele foi à patologia, fez a necrópsia e não tinha aquela lesão naquela área. Uhum. E ele está dizendo que a imagem, muitas vezes, mostra uma alteração que na neuropatologia não se confirma, como se a imagem magnificasse a alteração. O senhor tem algum comentário a fazer a esse respeito? Assim, a gente vê tanto em ressonância. Eu consigo. Professor, acho que ele não está lhe ouvindo. Eu tenho. Eu consideraria que isso depende. Está me ouvindo? Estamos ouvindo, sim, Alô? estamos ouvindo. Sim. Perfeito. Eu consideraria o aspecto de quando foi feita essa tomografia e quando foi feita a autópsia. Porque você, na fase aguda ou subaguda de um AVC, você pode ter uma imagem na tomografia que depois pode até desaparecer, dependendo do aspecto de quanto edema, não é? A reação de ácido gliose ali. Nessa fase, você pode ter um aspecto que sugere uma isquemia, uma hipodensidade ali, e na autópsia pode não ter, entendeu? A minha opinião. E outra coisa, na parte clínica, quantas vezes você tem um paciente que teve um AVC, você repete ressonância, por exemplo, daqui um ano, e acho que a gente perdeu o som dele, né? Gameleira, isso é comum. Por exemplo, um outro caso de um infarto estratégico, onde todo o lobo temporal esquerdo foi necrosado, isso por tomografia, e parte do occipital, especialmente o temporal todinho. E na imagem de tomografia... Houve uma interrupção aí. Na imagem de tomografia, a imagem é... Ô, Fernando. Sim, professor, pode ir. Alô, meu... Estamos ouvindo agora, professor. Hein? Estamos ouvindo. Perfeito. Escuta só. Na minha opinião, a tomografia ela vai medir densidades, né? E podem ser transitórias, entendeu? E na autópsia, realmente, você pode ter o aspecto da lesão que o doutor Paulo escreveu, quer dizer, não tem nada a ver com isquemia. Agora, também tem que considerar se esse paciente, o Paulo, as artérias devem ter sido olhadas, lógico, né, com o vermelho do Congo e tudo, para ver se tinha depósito de material amiloide também. Ele tinha amiloide. Dos vasos, arteríolas. Ele tinha material amiloide, professor.
Ele só tinha amiloide e tinha doença de Alzheimer. Ele não tinha amiloide Tinha. dos vasos? Ele tinha doença de Alzheimer e tinha amiloide. Ele não tinha doença arteriosclerótica, ele não tinha doença vascular arteriosclerótica. Perfeito. Mas, olha, especulando, nada pode dizer que o material amiloide do vaso ele possa ter tido até uma isquemia transitória ali, focal. Só que surpreende também, porque a angiopatia por amiloide, como eu falei, ela não dá isquemia no gânglio da base, nem hemorragia, normalmente, na forma esporádica no Brasil, que é o que existe aqui. É que eu tenho inúmeros, dezenas de casos, né? Eu não tive oportunidade. Mas, Paulo, você estava falando a respeito desse paciente que tinha... Esse aí é um outro caso que fez um infarto estratégico. Então, a necrose na tomografia, Gameleira, é preto. Necrose foi dada como infarto na tomografia, uma hipodensidade intensa. Quando você chega na patologia, inclusive eu coloquei eles dois juntos, você olha para a patologia, você não diz que aquela patologia é daquela tomografia. Ou seja, é muito leve a alteração que tem na tomografia. Embora clinicamente a pessoa demenciou. Perdeu o lobo temporal esquerdo, você demencia. Né? Mas assim, isso eu já vi inúmeras vezes, quando você compara imagem, especialmente ressonância, com patologia. Você fica decepcionado, não é possível. Como é que a patologia é aquela? Então, o que é que existe entre essa patologia e essa imagem que foi tão sensível, né? O que é que alterou a clínica disso? Aí vem a teoria das redes neurais, que é onde se estuda hoje os detalhes da neurologia cognitiva, especialmente o lobo temporal, que foi esse caso, lado esquerdo. Pessoal, eu gostaria de saber se mais alguém que tem algum outro questionamento, porque a gente ficou batendo aqui essa bola, mas tem várias pessoas ainda, cardiologista, está aí o Flávio Loureiro e outros. Se alguém tem algum outro comentário para fazer, ou algum questionamento para o doutor Paulo, para o doutor Jorge Alcadum. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Acho que... Doutor Jorge, gostaria de fazer mais algum comentário? Alô, professor Jorge? Está nos ouvindo? Aí, está me ouvindo agora? Estamos ouvindo, sim. Gostaria de saber se o senhor tem algum comentário a mais. Eu fui conectado e voltei. Okay? Se o senhor gostaria de fazer mais algum comentário a respeito do que foi mostrado aqui hoje? Eu acho que a pontuação do doutor Paulo Brito foi muito boa, muito clara. Existem sempre dúvidas, não é? Como começou, por exemplo, com a microangiopatia, você tem casos que você tem isquemia dentro da área de leucodesmelinização periventricular, na microangiopatia. Você pode ter microinfartos ali, né? Infartos lacunares pequenos que não são visíveis pela aquela forma espraiada da leucoencefalopatia, da microangiopatia, entendeu? E que, às vezes, na autópsia, você pode ver material amiloide no vaso ali. Né? Mas há sempre muita discussão. Inclusive, aparecimentos do microbleeds, durante anos, pensava, não, isso aí não é tão importante, mas hoje você vai vendo que há muito mais importância. Né? Não sei mais o que... Agora, uma situação seguinte, o que fazer com o paciente em termos terapêuticos, doutor Paulo? Um terapeuta... Desculpa, isso aí. Não, nesse caso, o que nós temos a fazer
são as atividades que, por exemplo, uma delas seria uma atividade física. Atividade física, hoje, ela é tida como se fizesse parte do tratamento de uma doença vascular cerebral associada ou não à doença de Alzheimer. Bom, eu orientaria duas formas de tratamento. Um tratamento para você aumentar a performance vascular cerebral e um tratamento para você desenvolver o seu hipocampo. Como é que você faz isso? Você, à medida que você faz uma atividade física, logicamente que você melhora a sua circulação e esse hipocampo vai ser bem vascularizado e vai receber oxigênio. Mas aí você tem que fazer uma atividade física com alternativas. Então, com obstáculos. Então, essa alternativa pode ser feita de várias maneiras. Uma delas é você colocar, por exemplo, como o jogador de futebol faz, né? Colocar os vários pneus e você ter que pular dentro do pneu com cada pé para que você não erre o local, né? Então, essa atividade você desenvolve um mecanismo de atenção. E quem facilita o lobo temporal, o hipocampo, é o lobo frontal, é a área 46. Então, é o lobo frontal que vai fazer esse hipocampo se ativar. É ele que permite o hipocampo negociar a memória. Então, essa atenção que sai da área 6, da área 46, vai preparar esse hipocampo, porque você está com o lobo frontal para pisar dentro daquele buraco do pneu ali. O outro pneu está de uma forma irregular. Então, essa sua atividade de atenção vai gerar um estímulo grande dentro do hipocampo. E você também está fazendo uma atividade física. Você pode fazer um esquente antes, para melhorar a sua performance, e depois você faz uma atividade desse tipo que eu expliquei, que seria com esses obstáculos. Aí você estaria fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Estaria trabalhando isso, o seu hipocampo, e melhorando a sua perfusão cerebral como um todo. Então, atividade física é muito bom, né? Seria uma das coisas. A outra são os fatores de risco, que devem ser evitados todos. O vinho, a taça de vinho, como já foi publicada na Stroke há muitos anos isso, acho que já tem bem uns 20 anos de publicado essa revista, 15 anos, e que você pode utilizar diariamente uma taça de vinho associada a 2 taças de água, para que você não desidrate. E seria o ideal, né? A taça de vinho com as 2 de água para você não desidratar. E se você tomar no máximo 2 taças, isso está no seu limite. E 3 taças de vinho vai ter um efeito oposto ao que o bem-estar que a taça de vinho vai dar a você. Então, esse é um artigo da Stroke, indicando esse vinho. E todo mundo pode fazer uso da sua taça de vinho durante o jantar, tomando também sua água e se alimentando. Isso também faz parte do tratamento. Bom, então, atividade física, o vinho e uma atividade intelectual. Atividade intelectual, eu acho que poderia ser feita de várias maneiras. As pessoas falam muito de palavras cruzadas. É bom, palavras cruzadas é um tipo de atividade. É uma atividade que você faz e você vai buscar memória semântica, mas você não vai buscar memória episódica. Então, a memória semântica e memória episódica são memórias que são muito parecidas, mas existe uma hierarquia na memória episódica em relação à semântica. No caso da memória semântica, eu oriento você a fazer um controle de atenção. Você pegar o jogo dos 8 erros, por exemplo, que é simples, todo jornal tem, e você fazer todo dia um. Você pede a uma pessoa para marcar o tempo e você vai marcar os 8 erros no maior tempo que você puder. Então, vamos dizer, se você hoje passou 10 minutos para marcar os 8 erros, amanhã você tem de fazer isso em 9 minutos e meio. E cada vez que você diminuir o tempo, você está aumentando a sua atenção. Porque os erros estão lá, você que tem que achar. Então, isso, para mim, é mais importante, ou não diria mais importante, mas isso também poderia fazer parte com a memória semântica, que seria de palavras cruzadas, que é como se fosse mais um lazer. Esse outro não, esse outro você gasta ATP,
muito. O outro você gasta pouco. E se você não gastar ATP, você não vai fazer memória nova. Né? Você vai ficar na mesma coisa. Então, tem uma série de coisas que eu poderia ensinar em relação a você melhorar a sua performance cognitiva. E, bom, basicamente é isso. E no caso da gente, de ter uma associação, uma possibilidade de patologia vascular na pessoa com talvez doença de Alzheimer guardada, eu acredito que a galantamina ainda é a droga que deve ser utilizada. E também outras, por exemplo, uma coisa, a rosuvastatina mesmo, eu acho que ela tem valor, sabe, em relação a cérebro, em relação a vasos cerebrais. A gente não faz isso porque é off-label, mas não é uma coisa assim fora de contexto, porque a gente vê que, não para amiloide, mas para doença vascular mesmo, arteriosclerótica no cérebro, né? Ela pode ter alguma relevância, embora não tenha sido ainda confirmado isso. Mas o que tem confirmado é a galantamina, a aspirina. Né? Pessoal, alguém mais tem algum comentário a fazer? O doutor Jorge quer comentar mais alguma coisa? Fernando, Sim. me permita Claro, rapidamente nosso aqui. colega Flávio Loureiro, nosso cardiologista aqui, bastante conceituado aqui no nosso estado, o Flávio quer fazer um comentário. Muito obrigado, Fernando, mas conceituado hoje é você, viu? Parabéns. Eu gostaria, professor Paulo, que o senhor acrescentasse nas suas observações um jogo muito interessante, o Rummikub, né, com a finalidade de melhorar talvez a memória semântica. Tá certo? É um jogo muito interessante de números e que vale a pena, viu? Eu melhorei muito minha atenção, memória, quando eu comecei a jogar. Certo? Rummikub. Tá bom? Obrigado, professor. Eu não conheço esse jogo. O Flávio vai passar para mim, Paulo, e depois eu passo para você. Eu também não conheço, viu, Flávio? Depois você me passa e eu passo para o pessoal. É fácil encontrar. Certo. Viu? Muito Bem, interessante. pessoal. Bem, pessoal, se ninguém mais tiver algum comentário a fazer, eu gostaria de agradecer ao Paulo Brito por essa brilhante palestra. Eu já conheço o trabalho do Paulo e sei que é um trabalho de altíssima qualidade, que poucas pessoas aqui no Brasil têm o mesmo gabarito que ele, e nos abrilhantou muito. E os comentários do professor Jorge Alcadum foram, para usar uma expressão da moda, foram a cereja do bolo. Então, a gente teve um bate-bola muito bom, muito interessante. Paulo, não tenho palavras para agradecer. Professor Jorge Alcadum, que se eu fosse um parlamentar, ele já seria cidadão honorário de Alagoas por esse bem que ele tem nos feito. Muito obrigado. E eu já quero depois combinar com o Paulo um outro assunto, dentro desse mesmo assunto, que é o diagnóstico diferencial entre as demências, de modo geral, e as síndromes psicóticas, não quadro psicótico na demência, mas síndrome psicótica, particularmente esquizofrenia, que se inicia na terceira idade. Mas isso é um outro assunto e vai ficar para um outro dia. E muito obrigado a todos. Não tenho palavras para agradecer a vocês. Obrigado, Gameleira. Eu que agradeço, né, por ter a oportunidade de poder conversar com os meus colegas à distância e ter a grata satisfação de poder saudar o professor Jorge, este ícone da neurologia brasileira, presente na nossa live. Para mim foi algo assim de muito importante, muito restaurador. Muito obrigado a todos. Eu agradeço muito de coração ao palestrante Paulo Brito, ao organizador Fernando, e prometo que toda vez que for convidado, estarei pronto para poder participar e aprender mais. Viu? Um grande abraço para todos. Um grande abraço, professor. E o ano que vem o senhor estará de novo presente aqui com outro assunto e eu vou combinar com o senhor no privado
E boa noite a todos. Perfeitamente. Como dizia o professor Muito boa Alvarenga, está encerrada a sessão. Muito obrigado, muito boa noite. Boa noite, professores. Muito obrigado. Boa Obrigado. noite. Até. Até mais. Até.